Na primeira leitura de ontem, o quinto domingo do tempo comum, a primeira leitura foi extraída do livro do profeta Isaías e o terceiro versículo desse capítulo, do capítulo 6, ele mostra para nós, que muitas vezes não nos damos conta, deixamos passar, o quanto o culto católico, ou seja, o quanto a Santa Missa, não poucas vezes tão despersonalizada, né? Missa. Bem, muitas pessoas não têm sequer ideia do que seja a Santa Missa. Mas essas pessoas que não têm a mínima ideia, e às vezes muitos de nós católicos, não sabemos o que é a Santa Missa. Esta missa que a Igreja celebra, o culto da Igreja Católica, que chamamos de missa, ela tem uma fundamentação bíblica extraordinária. Esta leitura, por sinal, vou já ler, mostra para nós aquele momento que em toda Santa Missa, ali no momento da consagração, nós temos aquele sublime momento. Inclusive eu postei, eu não sei se foi no Face ou se foi aqui no YouTube, né? Ontem, lá na igreja Santa Cecília, a minha filha, na hora que ela estava cantando o santo, né? Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Isto existe, acontece em toda a Santa Missa, este momento. A Igreja proclama a santidade de Deus. Ela louva, ela exalta a santidade de Deus. Então, estou dizendo isto apenas para mostrar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, o quanto o nosso culto, quanto a Santa Missa, ela é fundamentada nas Escrituras e quando a Igreja Católica não prega a sola Escritura, somente a Bíblia. Mas quando estabelecemos um paralelo entre aqueles que proclamam a sola Escritura e a Igreja Católica, logo nós percebemos que a Igreja Católica é infinitamente, a começar pela Santa Missa, desde o canto de entrada até a bênção final, a Santa Missa, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, quando fazemos essa comparação entre quem defende o princípio da sola Escritura e quem não defende o princípio da sola Escritura, a igreja não prega isso, a gente acaba verificando que a Igreja Católica, não pregando o princípio da sola Escritura, ela é infinitamente mais bíblica, mais fiel às Escrituras do que aqueles que não do que aqueles que professam esse princípio. O que é que diz em Isaías, no capítulo 6, versículo 3? E clamavam os serafins, uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Que liturgia linda foi ontem, que riqueza, que ensinamento. Para nós que queremos alicerçar a nossa vida nas Escrituras através da igreja.
não esqueçamos que a igreja é a barca de Pedro, da qual Jesus continua ensinando, como vimos no evangelho de ontem. Diante da dificuldade de espaço, ali estavam duas barcas, e ele escolheu a de Pedro. Claro que aqui está cheio de símbolo, inclusive a barca de Pedro é um elemento eclesiológico, um sinal da igreja. E Jesus ensinou a multidão da barca de Pedro. A igreja é essa barca de Pedro, da qual Jesus continua a ensinar. Não é mesmo? Que lindo! Diante da majestade de Deus, Isaías reconhece a sua fragilidade, a sua indignidade, e diz: ai de mim, quem sou eu? Um homem de lábios impuros. Ele reconhece a sua indignidade, a sua fragilidade, a sua humanidade tão pecadora, os seus lábios tão impuros, como não poucas vezes é o meu, o seu, de tantas pessoas. Mas assim como Deus purificou os lábios de Isaías, ele é suficientemente poderoso para purificar os nossos lábios. Se Isaías cai diante da glória de Deus, o que acontece com Pedro? Quando acontece aquele milagre, quando Jesus realiza aquele milagre, daquela pesca milagrosa, o que é que Pedro diz? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Tu és o Santo, Tu és o Todo-Poderoso. A Tua palavra é viva e eficaz. Eu sou um pecador, um miserável pecador. Afasta-te de mim. Mas assim como Deus modificou a vida de Isaías, caracterizada pelos seus lábios impuros, isso diz o que ele era, Pedro, que reconhece a sua humanidade pecadora e a majestade da grandeza de Deus, ele também tem a sua vida transformada por aquele que realizou aquele milagre da pesca milagrosa. Que possamos compreender isto e não deixemos de olhar para a segunda leitura de ontem, por favor. Quando São Paulo diz: eu, igual a um abortivo, porque perseguia a igreja de Deus. Um detalhe importante aqui, mais uma vez, a conjugação eclesiológica. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Esse detalhe é importante a gente ver. É importante nós focarmos nesse detalhe, porque eu vou ali na esquina, alugo lá uma sala, ajeito um estatuto ali no cartório, registro, e eu já abri uma igreja. Que negócio é esse? Você já imaginou, queridos, quem admite e quem defende a sola escritura, o princípio da sola escritura? Fazer uma coisa dessa com a Bíblia na mão? A cada instante, cada um pega a Bíblia como? Que incoerência é essa? Que incoerência é esta? A Escritura Sagrada, ela não defende, ela não chancela essa miscelândia que a gente vê por aí. Cada uma é mais certa que a outra, é mais pura, é mais santa e deixa rolar. Então, defender o princípio da sola escritura diante desta realidade é algo paradoxal.
há um só corpo, é uma só igreja, uma só fé. Queiramos ou não, pelo texto sagrado, essa igreja remonta à época dos apóstolos. Essa igreja remonta àqueles primeiros 300 anos, sim, do cristianismo, mas não para, prossegue. Hoje, por sinal, estamos celebrando Santa Escolástica. Ela é do final do quinto século. 400 do final do quinto século. Ou seja, ela está depois do ano 300. Ela é uma, entre tantas outras. É a fundadora da Ordem das Beneditinas. Estude aí a vida de Santa Escolástica. Ela não faz parte daqueles primeiros 300 anos da história da igreja. É do final do quinto século. Mas o testemunho dessa mulher não é à toa. Que ela é digna da honra dos altares, de hoje ser celebrada. Porque viveu a santidade, a renúncia, a entrega. O querer construir a igreja, não uma outra igreja, aquela mesma igreja. Aquela mesma igreja. Então ela viveu a fé, o amor a Deus. E nas pegadas de Maria Santíssima, ela funda a Ordem das Beneditinas. Isso é importantíssimo, queridos. Então olhemos para a liturgia de ontem, dentro desta ótica, dentro desta perspectiva. Saulo tem um encontro com Jesus, para que ele viva, para que ele defenda, para que ele estabeleça a igreja. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Então busquemos viver com obediência, com amor, com respeito. O ser igreja, aquilo que Jesus Cristo estabeleceu e pela igreja ele deu a sua vida. Saindo um pouco deste... Olha aqui, falando um pouco, era para eu falar uma coisa, já fui para a liturgia de ontem, né? É muito ser prolixo, né? É muito ser prolixo, didática nenhuma. Você pode pegar o vídeo, o último vídeo, ou o penúltimo vídeo, né? Claro, meu querido irmão, estamos tomando as providências, tá? É lamentável a gente ter que fazer isso, mas vivemos em uma sociedade, eu tenho esposa, tenho filhos, tenho netos, né, que moram aqui comigo, e se não tivesse o portão fechado lá embaixo, né, a gente não sabe o que teria acontecido. De lá até aqui são 200 metros. E não tem energia nesse pedaço, tá bom? Mas eu continuo dizendo, sem desprezar o aparato humano, a legalidade humana. Mas eu continuo dizendo que se Deus não guardar a cidade, em vão é o trabalho do sentinela. Por melhor que seja, por mais armado que possa estar, é inútil. Então precisamos da misericórdia, da proteção de Deus, sem menosprezar as condutas legais que precisam ser tomadas. Tá bom? Mas vamos lá, você pega lá o penúltimo vídeo, né? Acho que foi nele, e vamos tratar um pouco aqui deste tema
Vamos tentar fazer pelo menos em 5 minutos, tá bom? Sobre esta questão. O protestantismo, ele não resolveu o problema da santidade da igreja dos primeiros 300 anos. Em nenhuma medida. O protestantismo está surgindo para quê? A igreja católica degenerou-se, desvirtuou-se, prostituiu-se. Então agora nós estamos surgindo para trazer aquilo que foi perdido. Então precisamos ter em mente isso, que o protestantismo não resolveu, não recuperou a santidade dos primeiros 300 anos da igreja em nenhuma medida. E precisamos jogar por terra a seguinte afirmação: nós somos protestantes porque protestamos contra o pecado. Protestamos contra as coisas erradas. Ei, o erro mudou? O pecado mudou? Isto tem que ser dito, queridos. Porque quando a gente olha de norte a sul, de leste a oeste, as acusações feitas contra a Igreja Católica, o dedo apontado contra a Igreja Católica, ela é imunda, ela é a Babilônia do Apocalipse. Tudo que não presta, ela é. Ainda se pega textos bíblicos associando-os à Igreja Católica, como Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes das pragas que sobre ela virão. Sai de lá da Igreja Católica, vem para cá. Então é preciso termos isto em mente. Protestamos contra o pecado? Repito a pergunta. As coisas erradas mudaram? Os pecados mudaram? Porque quando olhamos de norte a sul e leste a oeste, a esses que apontam o dedo de maneira tão pejorativa contra a Igreja Católica, a gente constata coisas absurdas. Então, não resolveu a santidade primitiva da igreja. Um outro ponto que precisa, uma outra demonstração de que o protestantismo não resolveu, é a fragmentação no alto protestantismo. Com pouco tempo de Lutero, já estava fragmentando-se. A fragmentação do alto protestantismo tornou-se um processo ininterrupto. Por favor, estamos falando aqui, primeiro, fragmentação histórica das igrejas históricas. Foram muitas as dissidências, as ramificações, e uma para recuperar a santidade da outra. Geralmente, uma surgindo para buscar aquela santidade primitiva dos primeiros 300 anos, porque logo constataram, Lutero não conseguiu. O calvinismo não conseguiu. O anglicanismo não conseguiu. Você sabe onde é que vai surgir o movimento dos puritanos? Por que surgiu? Porque aquele movimento iniciado por Lutero não resolveu a situação. Então, um outro ponto que mostra e que prova
que o protestantismo não recuperou a santidade dos primeiros 300 anos da igreja está na fragmentação ininterrupta das igrejas históricas. Ou seja, aquela unidade querida por Cristo, vou parar aqui. Aquela unidade querida por Cristo, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, isto aqui sucumbe dentro do protestantismo. O protestantismo ele já nasce fragmentado. E até hoje é assim. Ei, onde está o princípio da unidade? Querida por Cristo. Não esqueçamos que a unidade com o Pai passa pela igreja, pela unidade eclesiológica, pela unidade pastoral. E é exatamente o que já falei esses dias e falo constantemente sobre isso. Quando não busco unidade com o meu pastor, com o meu pároco, com o meu bispo, com a hierarquia da igreja, quando não respeito a hierarquia da igreja, o que é que estou fazendo, queridos? Quando coloco em xeque toda uma instituição, todo um organismo da igreja que tem uma finalidade, só não enxerga quem não quer enxergar. Só não enxerga a finalidade da igreja quem não quer enxergar. Não dá para ser católico, não dá para ser um pregador católico, um missionário católico, em nome da defesa que se quer fazer de qualquer movimento na igreja. Eu despersonalizar os pastores da igreja. Isso não pode acontecer. Eu defendo quem eu quero defender, você defende, nós podemos nos unir para defender, mas esta defesa que fazemos a quem quer que seja, ao movimento mais expressivo que exista dentro da igreja, não pode, em nenhuma medida, ferir, sobretudo, a colegialidade dos bispos. Eu não posso despersonalizar. A ruptura, o protestantismo, ele não recuperou a santidade dos primeiros 300 anos da igreja em nenhuma medida. Por quê? Não quis essa unidade. Revolta-se contra essa unidade, contra esse magistério, contra essa hierarquia, porque está tudo errado, né? Mas agora vamos construir uma outra. E essa outra que foi construída? O que você me diz dela? O que aconteceu dentro dela? E o que até hoje acontece? Quem nutre este espírito de sectarismo, e muitas pessoas estão alimentando e forjando este espírito do sectarismo, da dissidência, por meio da Bíblia, por meio da pregação, do ensino que faz das Escrituras Sagradas. E muitas pessoas não dão-se conta que aquele cidadão, ele está armando uma situação, organizando um contexto, para depois dividir, separar. Eu paro por aqui. Vamos
pedir a intercessão de Santa Escolástica. Ela não é dos primeiros 300 anos, é do final do quinto século. Para você ver que a igreja, com a chegada de Constantino, ela não perde a sua essência. Nós temos muitos santos e santas que são depois daquele período, depois daqueles 300 anos, como é o caso desta Santa Escolástica. Que é exemplo de Santa Escolástica. No meio de todas as dificuldades, as fragilidades, inclusive morais, que cercam a Igreja de Jesus, continuemos querendo ser a Igreja que Jesus Cristo, pela qual ele deu a sua vida. Amou e ama, e nutre e sustenta a sua igreja. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.